Atos, capítulo de número 9. Eu quero ler com a igreja apenas um único versículo, que é o versículo de número 31. Atos 9, versículo 31. Todos acharam? Amém? Eu vou ler com a igreja e vamos, a partir daí, compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. A palavra de Deus diz assim, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Me lembro, meus irmãos, de ter lido uma ilustração, isso lá nos idos do início da minha carreira como evangelista, 1983, alguma coisa nessa ordem. Talvez alguns dos nossos jovens aqui nem nascidos fossem ainda, mas me lembro de ter lido uma pequena ilustração sobre o conceito de paz. Então, diz aquela ilustração que foi lançado numa certa entidade, um concurso para quem pudesse melhor expressar a ideia da paz. E várias pessoas arquitetaram poesias, cânticos, jograis, construções de crônicas, e cada pessoa foi lançando ali a sua ideia para exprimir o conceito de paz. E também peças artísticas, pinturas, toda forma seria válida para expressar a ideia de paz. E o concurso, aliás, a pessoa que ganhou esse concurso foi uma pessoa que, na sua simplicidade, talvez até nem com tanta maestria e habilidade, mas ela pintou um quadro, e no pintar desse quadro, ela colocou uma cachoeira escaldante, tormentosa, barulhenta, com águas pululando, gotículas voaçando ali no ar, mas debruçado, bem próximo àquele turbilhão de águas, um galho. E naquele galhozinho, um ninhozinho de uma pequena ave, e a ave tranquilamente repousando debaixo daquele aquele barulho todo da água e de todo aquele esvoaçar das gotículas, aquela avezinha tranquila, repousando no seu ninho. O que é paz? Para o cristão, meus irmãos, a paz não é apenas um estado de espírito, no sentido de que ela desfruta de bonanças e tranquilidade, onde à sua volta tudo está bem, mas para o cristão, no conceito bíblico da paz, é exatamente essa a ideia, de que à sua volta o mundo pode estar despencando em problemas, à sua volta as coisas podem estar se acabando, mas você estar com o coração tranquilo, sossegado, sabendo que Deus é o Senhor absolutamente poderoso para guardá-lo, para mantê-lo na sua segurança. Eu quero voltar rapidamente aqui, meus irmãos, não esboçando todo o contexto de Lucas, mas lembrando que este este livro de Lucas, o livro de Atos, ele narra o avanço da igreja. Só para você se situar mais rapidamente, volte ao capítulo 1, versículo 8, que é um versículo talvez emblemático, chave, para nós entendermos toda a narrativa de Lucas. O que está escrito em Atos 1:8? Atos 1:8 é conhecido de todos vocês, alguns sabem de cor e salteado, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até aos confins da terra. E Lucas vai desenvolver a narrativa do seu livro de Atos exatamente nessa distribuição geográfica que o Senhor Jesus Cristo impôs à igreja, dizendo que ela seria testemunha, começando em Jerusalém, alcançando a Judéia, atingindo Samaria e indo até aos confins da terra. Lucas vai escrever e vai montar todo o seu tratado histórico, que é endereçado e dado a um colega chamado Teófilo. Você pode encontrar isso lá nos primeiros versículos do capítulo 1. Lucas vai endereçar então essa peça de história para esse homem, exatamente mostrando isso, como é que o evangelho, ou como é que a igreja estava cumprindo a sua missão, exatamente na proposição do Senhor Jesus Cristo, alcançando Jerusalém, alcançando a Judéia, alcançando Samaria, e alcançando até mesmo os confins da terra. A igreja havia então transposto os muros de Jerusalém.
O evangelho não estava mais preso apenas dentro de Jerusalém, mas ela já havia chegado à região da Judéia, aqui no capítulo 9, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que o evangelho saiu de Jerusalém, alcançou a Judéia, chegou no capítulo 8 à região de Samaria, e mais à frente você vai perceber a igreja atingindo os limites fora da terra de Israel, atingindo então até os confins da terra. Nesse avanço, meus irmãos, não foi tranquilo. A igreja, desde o seu nascedor, ela padeceu opressões, ela padeceu oposições, ela sofreu perseguições, e desde o seu nascimento, a igreja experimentou a morte de membros, de líderes, de pessoas que estavam ali, imbuídos no intuito de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Quero voltar com você e lembrar como que essa igreja, no dizer de Lucas aqui, no capítulo 9, 31, como que ela tinha paz, se ela estava vivendo perseguições? Como que ela tinha paz, se ela estava vivendo momentos de tortura, de agrura? Como que ela tinha paz, se ela estava sofrendo opressões, danos e perdas? Então, meus irmãos, que povo é esse, que pode, até mesmo no meio das perseguições e morte, dizer que está em paz? Que povo é esse que, mesmo no meio de sofrimentos tão doídos e tão sofríveis, pode dizer que nós desfrutamos de paz? Eu quero olhar conosco esse texto, obviamente não preso apenas a este versículo, mas ao contexto mais amplo aqui de Atos e da Escritura, falando sobre a igreja, o povo que Deus acolheu para si. A igreja é esse povo que Deus acolheu. Poderíamos dizer também, escolheu, mas é o povo que Deus acolheu e trouxe para junto de si. Porque a verdadeira paz é onde está Deus. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz, e onde está a presença augusta, soberana, maravilhosa do Senhor, não importa, como cantamos, as circunstâncias. Não olho as circunstâncias, mas eu olho o amor, a presença, a graça e o poder, a pessoa tão maravilhosa desse Deus que me acolhe. Primeira proposição que eu quero trazer para nós, irmãos, é que a igreja, o povo que Deus acolheu, experimenta a verdadeira paz. Lembra-se de Jesus falando para a igreja, ou para os seus discípulos, lá em João 14, 27, ele vai dizer que, deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. E se nós fôssemos, quem sabe, trabalhar as ideias, como é a paz que o mundo dá, e como é a paz que Cristo dá, nós vamos perceber que de fato existe uma série de diferenças muito claras, para perceber que tipo de paz o mundo oferece. Que tipo de paz o mundo oferece? Não vamos gastar tempo com isso, queremos apenas trabalhar introdutoriamente a ideia, mas você pode pensar que o mundo produz uma paz, ou oferece uma paz, baseado nas coisas externas. É uma paz, muitas vezes, mantido a preço da guerra. É uma paz, muitas vezes, mantido a preço de, quem sabe, trabalhar as circunstâncias de modo tal que os problemas fujam da sua vida. É uma paz, quem sabe, garantida à base do ópio ou da droga. É uma paz garantida ou trazida com experiências externas e superficiais e não duradouras. Que de repente, quando aquele momento passa, não existe paz. Então a paz que o mundo dá é uma paz falsa, é uma paz ilusória, e é uma paz que não tem durabilidade, nem confiabilidade, mas a paz que Cristo dá, é essa paz que, apesar das circunstâncias, você pode estar morrendo, você pode estar sofrendo, você pode estar sendo perseguido pelo Evangelho, e você pode estar desfrutando da mais tranquila e perfeita paz. Quero olhar com você alguns conflitos que surgiram e foram experimentados aqui pelos cristãos primitivos, para percebermos que eles tinham paz no meio das provações. Primeiramente, eu quero olhar com você os judeus. Lembra que os judeus se opuseram à proclamação da igreja, os judeus se opuseram à pregação do evangelho, mas poderíamos dizer que a perseguição dos judeus não começou contra a igreja. A perseguição dos judeus começa contra o próprio Cristo. Durante o ministério de Jesus Cristo, foram muitas as pessoas, líderes religiosos, líderes políticos da comunidade judaica, que perseguiram o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem sabe armando emboscadas, situações para que o pegassem em alguma falta, no intuito de, quem sabe, puni-lo, tirá-lo de cena,
porque ele, em alguma medida, ele atrapalhava, estorvava e impedia o comando daquele grupo político ou religioso na história de Jerusalém. Meus irmãos, a igreja veio para ficar. Ela não veio para experimentar se vale a pena ser cristão ou não. A igreja foi plantada pelo Senhor Jesus Cristo, Ele próprio diz isto: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno se baterão contra ela, mas não prevalecerão. A igreja será de tal maneira que ela não experimentará o que é perder a batalha. Ela pode sofrer baques, ela pode sofrer alguns problemas da caminhada, mas ela tem a certeza e a garantia da vitória absoluta. A igreja, então, nesse contexto da narrativa de Lucas, ela começou a expandir-se. Como dissemos, ela começa ali em Jerusalém, a mostrar de fato quem era e para que veio. A partir do capítulo 2 de Atos, você vê a igreja recebendo a presença, o poder e o batismo com o Espírito Santo, e a partir dali, comunicando o evangelho de forma poderosa, alcançando não apenas Jerusalém, mas logo no primeiro dia do Pentecoste, alcançando inclusive países e outras nações, para que eles levassem o evangelho onde quer que eles fossem. No início, você lendo a narrativa de Atos, você percebe que a igreja reunia-se primeiramente nas casas, não tinha templo. O templo era o templo de Jerusalém, era o templo dos judeus. Logo nos primeiros meses, ou quem sabe nos primeiros 2 anos, a igreja ainda pôde usar as dependências do templo e reunir os cristãos aqui e ali, porque eles eram judeus e participavam ainda, naquele momento de transição, de alguns cultos judaicos. Mas ela foi entendendo que o culto cristão não era mais o culto judaico, e com o tempo ela foi de fato nessa compreensão, rompendo-se com o judaísmo. Ela vivia então em pequenos grupos, distribuídos pela cidade de Jerusalém, e passou a viver também indo para outros lugares, ainda sem a construção de templos. Por quê? Porque o cristianismo foi se mostrando ao longo do tempo para o Império Romano, que era uma religião que não se adequava à licitude ou à permissão do próprio império. O império exigia que qualquer religião fosse livre, pregasse o que quisesse, desde que se submetesse à adoração do imperador. O imperador, César, ele era reconhecido dentro do Império Romano, não apenas como o déspota, não apenas como o líder maior do império, mas era reconhecido como o Augustus, como o supremo, como o próprio Deus do império, como uma divindade que deveria ser adorada. E o cristianismo, logo de início, ele proclama que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor sobre a igreja. E a igreja começou então a ter problemas, onde quer que ia, tendo já problemas com o Império Romano, por causa da renúncia de adorar o imperador. Além dessa vibrante espiritualidade da igreja, meus irmãos, manifestada na intensa vida de oração, você vê lá em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, além de perseverar nessa intensa vida de espiritualidade contagiante, de relacionamentos vivos e verdadeiros, a ponto de, caso alguém precisasse, um irmão vender os seus bens para socorrer o outro. A igreja tinha essa disponibilidade de amar verdadeiramente uns aos outros. A igreja estava então influenciando e transformando a vida de Jerusalém em primeira mão, indo para outros lugares, também trazendo modificações ali. A Bíblia vai dizer para nós ali no capítulo 2 de Atos que os necessitados eram assistidos. Não havia qualquer pessoa dentre o povo cristão que passasse alguma necessidade. E caso surgisse, ele era de imediato socorrido. As viúvas não tinham plano de aposentadoria naquela época para receber os direitos do marido, e geralmente então, quando o marido ou era morto por ser cristão, ou era perseguido, ou de alguma forma faltava a companhia e a liderança do seu marido, a viúva não tinha assistência alguma por parte do Estado, por parte do governo. E quem dava essa assistência? Era a própria igreja. Quando você lê o capítulo 6 de Atos, existe um problema ali de relacionamento dentro da igreja, porque as viúvas de origem judia tinham uma certa preferência em relação às viúvas de origem helênica, ou de cultura grega. E começou a ter esse pequeno problema ali,
Daí então surge a instituição do diaconato, para socorrer e dar assistência a todas elas de modo igual. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os enfermos eram curados, que Deus fazia sinais e maravilhas sempre na vida da igreja, socorrendo, ajudando e prestando o socorro que a igreja precisava. Quando você lê então até o capítulo 7, você vai encontrar essa igreja pujante, vibrante, poderosa, agindo, contagiando, indo além, alcançando, como dissemos, Jerusalém, Judéia, Samaria. Quando você chega no capítulo 6, dissemos, tem a eleição dos diáconos e desponta entre eles, eram 7, desponta entre eles um deles que se chamava Estevão. Além de ser diácono, piedoso, homem de fé, era um homem eloquente, sabia usar muito bem as palavras, conhecia profundamente a Bíblia e era um profundo pregador da palavra de Deus. Arranjaram uma situação para incriminá-lo e, de acordo com as autoridades judaicas, ele é julgado e ele é também martirizado. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro cristão que vem morrer por causa da fé. Esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, de intrepidez, ele é martirizado através do apedrejamento, e a partir da morte de Estevão, aí você lê isso no capítulo 8, os versículos iniciais, diz que a partir dali houve uma perseguição generalizada contra a igreja é banida, é expulsa praticamente de Jerusalém. Apenas os apóstolos permaneceram ali, mas a grande maioria dos cristãos foram banidos de Jerusalém. Ausência de paz, medo, inquietação, insegurança. Talvez isso poderia ser para muitos um fator inibidor. A partir de agora nós não pregamos mais. A partir de agora vamos ficar cada um no seu cantinho, sem criar problemas, porque nós estamos sofrendo. Mas não, meus irmãos, a igreja não dependia dessa paz circunstancial, a igreja não dependia dessa paz meramente externa, e ela continuou anunciando e pregando o evangelho, de modo tal que nos versículos 3 e 4 ali do capítulo 8 de Atos, diz Lucas na sua narrativa, que onde quer que iam os cristãos, eles iam anunciando a salvação em Cristo Jesus, eles iam anunciando o evangelho. Esse era um problema de sofrimento na vida daquela igreja nascente. Mas além disso, você tem um problema que se desponta e que aparece na narrativa de Lucas, especialmente a partir do capítulo 9. Olha na sua Bíblia qual é o título que você tem logo no cabeçalho do capítulo 9. Talvez a maioria das nossas Bíblias vão trazer um comentário ou uma faixinha dizendo a conversão de Paulo. Mas dentro e antes dessa conversão de Paulo, você tem um quadro também de terror, você tem um quadro também de perseguição. Então, aliado à perseguição que os cristãos sofriam dos judeus de forma generalizada, você percebe aqui a presença de um algoz, de um desumano, de um inquisitor de forma tão especial. Ele era uma espécie de senador da República Judaica na época. Ele era um dos grandes líderes do judaísmo, possivelmente fazendo parte do Senado ou do Sinédrio judaico. Era um homem culto, era um homem formado, era um homem pós-graduado, quem sabe na melhor universidade que Jerusalém possuía. E você pergunta, Jerusalém tinha faculdades? Você vai encontrar duas linhas de ensino filosófico, catedrático, extremamente profundo em Jerusalém nos dias de Paulo. Você vai encontrar um homem chamado Hilel, e você vai encontrar um homem chamado Gamaliel. Esses dois eram os pontífices do conhecimento, e cada um na sua linha de ação, de transmissão de conhecimento, tinha ali a sua escola. E diz o texto bíblico que Paulo fora criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes conhecedores, um dos grandes dominadores do conhecimento, não só da cultura judaica, não só das leis da religião judaica, mas também das leis romanas e das leis internacionais. E Paulo é formado assim, com toda essa habilidade. Paulo possivelmente estava então entre os melhores pontos de referência do mundo. Você tinha naquela época, ali na região do Oriente, 4 grandes cidades que eram capitais do conhecimento. Você tinha a cidade de Roma, você tinha a cidade de Alexandria no Egito, você tinha a cidade de Atenas na Grécia e você tinha a cidade de Jerusalém em Israel. Eram 4 fontes
de bases de conhecimento para transmitir conhecimento e formação do pensamento para todo mundo da época. Então, como dissemos, Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, esse mentor, esse grande mestre ali em Jerusalém. Na própria narrativa, tanto de Lucas quanto das cartas, vamos entender que Paulo era conhecedor e entendedor de todas as leis romanas, de todas as leis judaicas, da sua cultura, de todos os tratados teológicos do judaísmo. Ele era uma espécie de pós-doctor no conhecimento, quem sabe, do academicismo hierossolamita, ou do conhecimento de Jerusalém daquela época. Saulo, diz a Escritura, além de culto, ele ocupava também um posto no Sinédrio, ou no Senado judaico, e vai dizer a Escritura, a partir do capítulo 9, ele era um opositor ferrenho, ou seja, ele era um perseguidor da igreja. Eu quero convidar você a olhar algumas referências, uma da lavra de Lucas, no capítulo 9, versículo 1, mas outras da fala do próprio Paulo. Olha no versículo 1 do capítulo 9, e você tem um testemunho a partir de quem era Paulo. Diz o texto: Saulo, porque esse era o nome que até então ele era conhecido. Mais à frente, dentro da segunda viagem missionária, é que ele vai trocar o seu nome para Paulo, mas ele era conhecido como Saulo. Então diz o texto que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era o nome do cristianismo naquele período, alguns que fossem do caminho, sejam homens, sejam mulheres, ele os levasse presos para Jerusalém. Esse era o intento de Paulo, indo para Damasco, uma cidade importante ali na Síria, para trazer pessoas e fazê-las abnegar a fé, ou negar a fé ali em Jerusalém. Corre comigo lá no capítulo 22. Vamos lá? Capítulo 22 de Atos. Eu quero ler com você apenas versículos 3 e 4. Capítulo 22, apenas versículos 3 e 4. Paulo vai apresentar a sua defesa diante da liderança também ali em Jerusalém, e ele vai dizer o seguinte, no versículos 3 e 4. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho. Olhe só mais uma vez a citação do caminho como sendo uma identificação do cristianismo ou da fé cristã. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que me são testemunhas o sumo sacerdote, está aqui ao meu lado, e todos os anciãos. E ele vai dizer então que ele recebia cartas ou autorizações do governo para fazer esta perseguição aos cristãos. E daí por diante, Paulo vai contar como foi então a sua conversão. Pula um pouquinho à frente, no capítulo 26. Um pouquinho à frente, no capítulo 26, ainda aí no texto de Atos, versículos 9 a 11. Diante do rei Agripa, Paulo vai dar então o seu testemunho. Capítulo 26, versos 9 a 11, diz assim: Na verdade, me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. E ele vai depois contar então de novo a sua experiência de conversão. Mas dá, meus irmãos, para você construir um pouquinho do cenário, da bravura desse homem contra a fé cristã. Quero que você fixe os seus olhos, especialmente aí no versículo 11, ora lido. Capítulo 26, versículo 11, diz assim: muitas vezes.
Eu quero lembrar você que Paulo não foi apenas um circunstante em algum momento perseguindo a igreja, mas foi algo programado, planejado e repetido. Muitas vezes, Paulo diz aqui, quem sabe em muitas sinagogas diferentes, com muitas famílias, muitos pais, muitos crentes, ele perseguindo, e ele diz aqui que ele obrigava esses crentes, obviamente não é apenas num ato de conversação, quem sabe fustigado com dores e sofrimento, ele obrigava esses crentes a blasfemar o nome de Jesus. O sofrimento, meus irmãos, muitas vezes nos leva à linha do desespero. Alguém que pega um alicate, arranca a tua unha, ou alguém que enfia uma agulha debaixo da sua língua, ou alguém que te perfure de maneira terrível e te faça sofrer. Coisas desse tipo. Quando você olha, por exemplo, faça isso depois, trabalhinho de casa, entre lá na internet e vai ler um pouco sobre a Inquisição do período medieval. Quanto sofrimento cristãos legítimos tiveram por causa da sua fé. Não apenas a morte na fogueira, como alguns, não apenas o espancamento, mas sofrimentos e torturas lancinantes, de dores terríveis, onde a pessoa não sabia o que fazer naquele momento de angústia. Paulo conta aqui então que ele era esse opositor da igreja, frio, nefasto, maldoso e com a intenção de trazer dor, sofrimento e oposição ao nome de Jesus. Mas eu quero que você vá para mais uma referência. Vamos lá? Gálatas capítulo 1. Corre lá comigo. Gálatas, carta de Paulo à Galácia. São várias igrejas ali naquela região, e Paulo escreve aquelas igrejas, e no capítulo 1, versículo 13, eu quero pegar apenas este verso também como ilustração dessa maldade de Paulo. Ele vai dizer assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Essa palavra devastar lá no grego, ela tem a ideia de chafurdar. Imagine uma vara de porcos, um agrupamento de porcos selvagens entrando numa plantação. Lá no sítio, tudo bonitinho ali, naquela várzea à beira de um rio, uma plantação bela de arroz e etc. E aquela corja de porcos entra naquele lugar e chafurda e revira e deixa tudo de fato destruído. Essa palavrinha devastar tem essa ideia, a fúria e a selvageria dos javalis destruindo as plantações. Paulo diz que ele fazia isso com a igreja. Ele trazia tamanho destruição ou tamanha violência contra a igreja, e ele diz aí no versículo de número 13, a última palavra, eu a devastava. A ideia é, eu procurava destruí-la. Meus irmãos, como um perseguidor desse quilate, a pergunta é, como pode a igreja ter paz? Como é que pode os crentes dizer que eles têm paz na vida, se a perseguição é tão terrível como essa trazida por esse perseguidor? Essa ausência de paz, meus irmãos, o medo, a inquietação, poderiam de novo, pergunto eu, ter sido um fator inibidor para a igreja? Para diminuir o avanço da igreja? O interessante, meus irmãos, é que nós percebemos que a igreja, quanto mais sofrida, quanto mais perseguida, mais aguerrida, mais apegada, mais agressiva no sentido de anunciar o evangelho e de testemunhar a palavra de Deus. Vai nos contar a história dos coliseus romanos e das épocas da perseguição do império, que muitas vezes aquela grande quantidade de leões e feras soltos para destruir os cristãos, quando os portões das grades eram abertos para soltá-los contra os cristãos olhavam, não para o imperador no sentido de saudá-lo, mas olhavam para os céus e diziam, salve ao Cristo, aqueles que vão morrer te saúdam, e muitos deles se dirigiam às arquibancadas, antes que as feras os atingissem, e pregavam o evangelho àqueles que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que muitas vezes pessoas saíam de lá e desciam para a arena também, porque criam em Cristo Jesus e estavam dispostos a morrer por esse Deus. É impressionante, meus irmãos, o poder que Deus dá àqueles que são os seus filhos. Mas eu quero olhar aqui então, se voltando lá para Atos 9, faça isso, se voltando lá para Atos 9, verso 31, a igreja na verdade tinha paz, o que aconteceu para que de fato esse registro pudesse ser coerente, ser verdadeiro?
A igreja tinha, de fato, paz. E é interessante perceber isso. Tem duas ações que vão acontecer aqui, que eu coloco o nome de alternativas de Deus para trazer paz à igreja, no meio dessa turbulência toda. Primeiramente, uma ação de Calígula. Se você se lembra quem foi Calígula, basta ir, quem sabe, de novo para as histórias do Império Romano, e você vai lembrar que Calígula foi um dos imperadores romanos, e ele governou o Império Romano do ano 37 ao ano 41 depois de Cristo. E Calígula, naquele seu confronto contra os judeus, na tentativa de aplacar qualquer movimentação dos judeus contra o império, Calígula resolve então colocar uma imagem sua, com o Deus que ele era, porque todo imperador era um Deus, e ele manda colocar uma imagem dele, como Augusto, como o divino, no templo em Jerusalém. Imagine, o povo judeu se revoltou de tal maneira contra o imperador, e ficaram de tal forma inquietos, que agora a preocupação da liderança religiosa não era contra a igreja. A preocupação da liderança religiosa, nesse momento, era nas questões políticas. Como mexer com o imperador para que ele tire essa imagem daqui, porque isso é um assinte, isso é uma provocação à nossa religião e ao nosso Deus. Então eles desviaram a atenção dos cristãos, pararam de perseguir os cristãos naquele período, para dar uma atenção especial à questão do assinte ou da provocação de Calígula contra o judaísmo. Então houve paz. Nesse momento, eles pararam de perseguir os cristãos e a igreja teve paz. Nesse mesmo período, é interessante perceber que aconteceu aqui aquilo que é narrado no capítulo 9, a conversão de Paulo. Essa inusitada, inesperada ação do Senhor para dar descanso também ao povo, tirando de cena o perseguidor, tirando de cena aquele que provocava a morte e a dor na vida da igreja. Então a conversão de Paulo, meus irmãos, foi um ato de Deus, claro que não visando apenas o bem da igreja, porque era um eleito de Deus, e Paulo vai dizer isso depois nas suas cartas. Ele sabia que Deus, depois de conhecer o Evangelho, ele entendeu que Deus já o havia separado, e já o havia escolhido antes da fundação do mundo, para ser parte do povo de Deus, mas naquele momento crucial da perseguição, Deus converte aquele homem de perseguidor, e o transforma em um perseguido por causa do Evangelho. Então, pelo menos temporariamente também, mais uma vez, a perseguição cessa, e os cristãos passam a viver uma temporada de paz. Houve um período de descanso, durante o qual é bem possível nós entendermos que muitos crentes que haviam fugido para outras regiões, puderam talvez voltar para suas casas, para os seus negócios ali em Jerusalém, porque não havia mais o foco de perseguição sobre eles. Robertson, um comentarista bíblico, ele vai dizer que nesse caso de Paulo, o lobo que maltratava e que matava as ovelhas, não mais persegue. Ou seja, o lobo foi abatido. E no lugar de um coração selvagem, Deus vai fazer nascer um coração transformado, e Paulo vai ser, como dissemos, de perseguidor a um perseguido. Meus irmãos, as alternativas que Deus tem para trazer paz para a sua igreja, em quaisquer que sejam as circunstâncias, estão fora do nosso alcance de compreensão. Deus é magistral, Deus é muito além da nossa capacidade de perceber e de entender. Deus bem que poderia fazer isso ou aquilo para trazer paz para a igreja. Nós não temos essa habilidade de saber os caminhos de Deus. Cantamos aqui agora há pouco que os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, nós não conseguimos sondá-los e compreendê-los. E Deus age assim de maneira sobrenatural, tremenda. A Bíblia diz que Ele não dorme, que Ele não cochila, mas que Ele sempre está atento, cuidando do seu povo. Mesmo nos momentos mais difíceis da caminhada, ou do crente individualmente, ou da igreja na sua conjuntura, Deus não tira os olhos do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Então, meus irmãos, além do que a verdadeira paz para o cristão não depende de circunstâncias, mas reflete então aquela confiança plena de que Deus o guarda, e de que a minha vida humana, exterior e terrena não é o mais importante. O importante é a minha segurança eterna com o Senhor. Se eu tiver que morrer pelo Evangelho, não há problema. Se eu tiver que sofrer pelo Evangelho, não há problema. Esse é o pensamento reinante e dominante no coração do cristão. Talvez nós que não estejamos ainda, estamos ou estejamos, alguém me socorre aí,
Nós que não estamos ainda acostumados a esse conceito de perseguição, talvez nós achemos um tanto quanto difícil. Se a perseguição vier contra mim, na força que veio contra aqueles cristãos, como é que eu vou reagir? Fique tranquilo, não é para você se preocupar com isso. É o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que na hora o Espírito Santo vai agir poderosamente na sua vida e você vai ser suprido e vai ser capacitado a testemunhar do Senhor, mesmo em face da morte. É o que aconteceu com os irmãos lá no passado, acontece no presente em tantos lugares em nosso globo terrestre. Só para lembrar, para cada 10 crentes nossos aqui, tem um agora sendo perseguido, tem um agora preso, tem um agora sendo fustigado, tem um agora, quem sabe, morrendo por causa da fé. A perseguição da igreja não acabou e ela vai continuar até o último dia. A igreja sempre será um povo que sofrerá oposição, primeiramente de Satanás, o algoz inimigo, mas também representado pela horda de pecadores, sejam pelos governos, pelas instituições ou por pessoas que estão aí a afligir o povo de Deus. Mas quero passar para uma segunda parte da nossa reflexão, que além da igreja ter paz, além da igreja ser esse povo que Deus acolhe e experimentar a paz, a igreja, o povo que Deus acolhe, também colhe os frutos do andar com Deus. Essa é a minha segunda proposição. A igreja, o povo que Deus acolhe, colhe os frutos do andar com Deus. E eu quero voltar com você a Atos 9:31. Diz lá o texto, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E aí? Diz o autor do texto de Lucas, ou de Atos, o evangelista Lucas, vai dizer então Lucas, ela edificava-se, ela caminhava no temor do Senhor, ela tinha o conforto do Espírito Santo e ela crescia em números. Então esses são os frutos do andar com Deus. Primeiramente, a igreja era edificada. O andar com Deus, meus irmãos, produz edificação. A Bíblia narra a história de várias pessoas que grafou-se ali no seu registro que eles andaram com Deus. Se você for voltar ao texto, lá no seu contexto, vai dizer, por exemplo, que Enoque andou com Deus. É uma expressão que está lá acerca de Enoque. O que é andar com Deus? É viver com Deus, em comunhão, é viver com Deus em adoração, é viver com Deus no conhecimento da sua vontade, é viver com Deus na obediência aos seus princípios, aos mandamentos e valores já estabelecidos, embora na época de Enoque não tinha nada escrito, mas eles tinham a transmissão oral e verbal dos valores ensinados por Deus, desde a família de Adão aos seus sucessores e outros mais, e o conhecimento de Deus ia passando verbalmente de família a família, e Enoque era esse tal que andou com Deus, ele obedeceu, ele caminhou, ele temeu a Deus, e a Bíblia diz que chegou um momento que ele já não estava mais aqui, porque Deus resolveu levá-lo. Misteriosa essa sumida ou desaparecida de Enoque da história, mas a Bíblia diz também que que Noé foi outro homem que registra-se ali que ele andou com Deus. Noé também andou com Deus e Deus achou graça, ou seja, Deus gostou do comportamento de Noé. Vai dizer o texto mais à frente que Abraão também andou com Deus. Abraão, anda comigo, disse Deus ali na sua revelação primeira a Abraão. E na conjuntura da história de Abraão, você percebe que Abraão andava com Deus. A Bíblia, meus irmãos, não esconde os pecados do seu povo. Enoque deve ter pecado, a Bíblia não registra. Mas certamente ele era um pecador. A Bíblia vai mostrar que Noé pecou. Olha só, depois de fazer tamanho trabalho de livramento e de salvação, construindo aquela arca, Noé planta uma vinha, colhe das uvas, faz um vinho, embriaga-se e se torna um perverso. Noé pecou e a Bíblia não esconde o seu pecado. Se você for olhar a história de Abraão, Abraão mentiu, não apenas uma, mas 2 vezes, registrada na Bíblia, para tentar salvar a sua pele, até em detrimento da sua esposa. Colocou a sua esposa em situação de risco, mentindo, para tentar salvar-se. Abraão também não foi um homem perfeitamente santo. Aliás, nenhum homem jamais o foi, a não ser o homem Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia, portanto, meus irmãos, não esconde o pecado do seu povo, a Bíblia não omite as suas dificuldades, as suas tribulações,
e nem coloca o cristão, especialmente olhando para nós agora, depois do tempo da graça, como um super, como um especial, como alguém que está isento de qualquer problema. Existe nesse evangelho novo que está rondando aí o nosso mundo, dizer que se você é filho do rei, fique tranquilo porque problemas não vão te atingir. Se você é filho do rei, se doença chegar na tua porta, diga, está proibido, doença não entra em minha casa. Como se a nossa palavra pudesse ter poder de livrar-nos dos problemas. Coloca o cristão então como se fosse quase um Deus, e não meramente um filho adotado, mas alguém munido de poder para se livrar dos problemas. Meus irmãos, a Bíblia não apresenta isso para nós, pelo contrário, a Bíblia diz na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, no mundo tereis aflições. O cristão não é um mega, não é um superstar, não é alguém tão especial assim, a ponto de viver numa redoma, protegido o tempo todo. Cristão também morre de corona, cristão também morre de câncer, cristão também morre em assalto, cristão também só não pode morrer de maneira onde ele seja o provocador do erro. Mas o cristão é suscetível a todo tipo de sofrimento. Portanto, a Bíblia deixa, meus irmãos, à vista de todos, que o povo de Deus sempre passou e sempre passará por problemas, por situações de aflição, de oposição. Mas a Bíblia mostra também o Deus presente junto com o seu povo. Andando pelo vale da sombra da morte, lembra do Salmo 23? Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A sombra da morte está à nossa volta sempre. O risco, não só da contaminação de um vírus, como nós estamos enfrentando nesse momento, mas o problema está à nossa volta o tempo todo. Mas o cristão é aquele que sente paz e tranquilidade e diz a respeito do seu Deus, eu não temerei, porque tu estás comigo. Volta comigo lá no Salmo 56. Nós fizemos a leitura paralela nesse salmo, e é um salmo fantástico, onde o salmista proclama exatamente a sua confiança. Olhe lá o Salmo 56, quando o salmista vai dizer que homens maus se envolvem contra ele. Vai dizer no versículo 2, são muitos os que atrevidamente me combatem, muitos os que me espreitam. Mas ele vai dizer, em me vindo o temor, eu confiarei no Senhor. Nesse Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus em quem eu coloco a minha confiança. Ele vai dizer no versículo 6, 5 e 6, eles torcem as minhas palavras, eles se voltam contra mim, ajuntam, se escondem, espionam os meus passos, querendo uma oportunidade de dar cabo à minha vida. Mas, de novo, versículo 9, no dia em que eu te invocar, Senhor, eles baterão em retirada os meus inimigos. Eu sei que o Senhor é por mim. Nesse Deus, versículo 10, cuja palavra eu louvo, esse Senhor cuja palavra eu louvo, é nesse Deus que eu ponho a minha confiança. Que me pode fazer o homem? O crente é esse, que apesar das circunstâncias adversas, ele tem paz, tranquilidade e confiança no seu Deus. A edificação cristã, o conhecimento da palavra, ela te leva a galgar essa posição de segurança. É preciso, portanto, que eu e você, meus irmãos, nos alimentemos da palavra sempre. É buscar a palavra e nos apropriando das verdades da palavra que nós chegamos a ter essa confiança tão tremenda que os irmãos lá do passado tiveram nos momentos de mais forte tribulação. Mas além de ser edificada, volta lá para Atos 9:31, além de ser edificada, o texto vai dizer para nós que a igreja também caminhava no temor do Senhor. Ela andava nesse temor. O que é temor? A palavra temor é a palavra fobia, que você tem no nosso português, lá no grego é phobos. É a palavra que é traduzida também por medo. Mas o temor do Senhor não é um medo de Deus, é uma reverência. É um reconhecimento da grandeza, é o reconhecimento desse Deus tremendo, terrível, mas esse Deus que além de ser o Todo-Poderoso, ele se achega a nós, nos acolhe e nos recebe como filhos. É essa confiança plena num Deus que poderia nos esmagar e nos pulverizar com um ato simples do seu poder, mas é o Deus que nos ama de tal maneira e nos acolhe. O conforto do Espírito Santo é a próxima palavra que o Lucas vai registrar aí, vai dizer que a igreja também caminhava no conforto do Espírito Santo.
Meus irmãos, o conforto do Espírito Santo, ele traz tranquilidade na vida do crente, de novo, no meio das lutas. É aquela avezinha próxima à cachoeira, turbilhante, mas aquela avezinha tranquila. É o cristão no meio dos problemas, mas seguro da ação e do poder do seu Deus. Alguns exemplos rápidos. Olhe para Pedro na prisão, não precisa ir para o texto bíblico, apenas traga na sua mente. Pedro na prisão, depois de ter visto o seu colega Tiago ser decapitado, ser cortado ali a cabeça, e Pedro guardado, quem sabe, para o dia seguinte, ou os dias próximos, ser também o próximo a ser decapitado, ele estava ali, ele conseguia dormir. Não fala que Pedro estava desesperado, arrancando os cabelos, não fala que Pedro estava apavorado, gritando com Deus, mas diz o texto que ele dormia tranquilamente na prisão. Como é que pode? Saber que você é o próximo da lista para ser decapitado e você está tranquilo. Meus irmãos, é a proteção e a bênção do Espírito Santo na vida do seu povo. Olhe de novo agora para a história de Paulo, rapidamente, lá no cárcere de Filipos, depois de ter sido açoitado fortemente, preso numa masmorra com os pés e mãos agrilhoados, e ao invés de clamar e chorar, de blasfemar contra o Deus que permitira tal coisa sobre ele, Paulo cantava louvores ao Senhor, um coração tranquilo, um coração confiante no Senhor. Olhe para João, enquanto escrevia o Apocalipse. Muitas vezes nós temos uma visão assim tão beatífica de João, assentado numa pedra, de uma maneira, uma pose tão tranquila e amável, escrevendo os seus textos. Meus irmãos, João era um preso. João não estava ali fazendo um tour, não estava ali num spa descansando. João estava quebrando pedras para o Império Romano. João estava trabalhando, quem sabe, para que as pedras quebradas, não só por ele, mas por outros, centenas de presos ali, fossem levadas para as pavimentações das estradas do Império. Ele estava sofrendo terrivelmente naquela prisão, mas no meio de toda essa dor e sofrimento, Deus colocava paz no coração de João, Deus trazia as revelações maravilhosas do Apocalipse, e é ele que vai dizer para a igreja: o Senhor enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Deus é o Deus que cuida do seu povo, apesar dos males que nos cercam. Meus irmãos, o conforto do Espírito Santo redunda nessa atitude de proclamação, de anunciar o Evangelho. Onde está o Espírito de Deus na vida do crente, onde está um cristão realmente convertido ao Senhor, ali está alguém que, apesar dos problemas, ele fala do seu Deus, ele anuncia a grandeza, o poder e a bondade de Deus. Veja os apóstolos. Se você for voltar para a vida de cada um dos apóstolos, todos menos um, que foi João, morreu idoso, velhinho, talvez com seus 90 e poucos anos, todos os outros tiveram morte estúpida. Há aquele que foi morto pela espada, há aquele que foi morto por flechas, há aquele que foi morto a pauladas, há aquele que foi morto sendo escalpelado vivo, preso e amarrado numa árvore, enquanto os seus algozes, os seus perseguidores arrancavam as suas peles. Houve sofrimento de todo tipo na vida desses homens. Como é que eles podiam entregar a vida assim? Porque o conforto do Espírito Santo lhes trazia paz, mesmo na hora de sofrimento. E se você for ler a história da igreja nesses 2000 anos, tem muito sangue, muita lágrima e muita dor em toda essa história. Eu quero passar para você um livro de cabeceira. Todo crente deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. É um livrinho pequeno, de umas 600 e poucas páginas, mas vale a pena ser lido. Chama-se Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker, lá da editora Vida Nova. Compre esse livro, lê esse livro, você vai rir, vai chorar, vai se alegrar com os feitos de Deus na história do seu povo. É um tratado de missões que mostra o avanço da igreja no mundo e como Deus caminhou com a igreja. Veja a história da nossa igreja presbiteriana no Brasil, e você vai também ler e chorar com as histórias que temos nesses 161 anos de igreja. Última coisa aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que essa igreja também crescia em números. Crescimento é sinal de saúde. Uma pessoa doente é uma pessoa que não tem condições de se procriar com muita facilidade. Mas uma pessoa sadia pode gerar filhos. E assim também no mundo animal. O animalzinho doente, a ovelha doente, não pode procriar com tanta facilidade, mas se ela é saudável, se ela tem boa saúde, ela vai produzir.
Crentes doentes não reproduzem. Então nós precisamos estar munidos e municiados pela presença, pelo poder do Espírito, pela palavra de Deus, nos tornarmos crentes saudáveis a cada dia, para nos reproduzirmos também, ou para termos filhos espirituais, pessoas que nós possamos levar a Cristo através do compartilhar do testemunho do Evangelho. Eu e você precisamos ser crentes saudáveis. Até onde nós somos de fato crentes com saúde espiritual? Cuide disso. Zele da sua vida de oração. Zele da sua vida com a palavra. Zele do seu conhecimento além da letra. Zele do seu conhecimento por entender as verdades do Evangelho. Ame o Senhor. Ore por isso todo dia. Senhor, eu quero um coração que ame o Senhor, não apenas um coração religioso. Eu quero amá-lo verdadeiramente. Ame o Senhor. Um coração cheio de Deus é um coração que anuncia o Evangelho. Um coração cheio de Deus é um coração que proclama. Se você olhar lá no capítulo 2, voltando aí em Atos, versículo 47, é um versículo que você conhece muito bem, diz lá o texto: enquanto isso o quê? Enquanto a igreja vivia uma vida saudável, de adoração, de oração, de doutrina, de relacionamentos bons, do partir do pão, nas orações, enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O nosso desejo, meus irmãos, é que nós sejamos uma igreja saudável, que nós sejamos uma igreja amável, e que nós sejamos uma igreja que experimente a paz, mesmo no meio dos problemas, e que a nossa vida saudável diante do Senhor traga novos cristãos, produza novas pessoas nascidas em Cristo Jesus. Eu quero parar aqui e dizer o seguinte para você: se os problemas, quem sabe por fora, te perturbam, lembre que a sua paz está aqui dentro, e ela não depende das circunstâncias. Acalme o seu coração no poder, na grandeza, na majestade do Senhor. Coloque-se diante dele, sabendo que ele é suficientemente poderoso e que nada escapa ao seu conhecimento, nada escapa ao seu controle. E se ele permite algo que aos seus olhos possa ser ruim, Deus tem propósitos para tal permissão. Creia na soberana suficiência do nosso Senhor. Disponha-se também no viver do Evangelho, a compartilhar, a proclamar o Evangelho. Disponha-se a ser uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo.